Fala galera, estamos aqui hoje para mais um episódio de Jiu-Jitsu na Europa. Hoje estou com meu amigo Alan Pozo, conheci ele logo quando eu cheguei aqui na Inglaterra, já tem 4 anos, e é um prazer enorme ter ele aqui, cara antigo aqui, eu nem sei quanto tempo ele já está aqui na Europa, em Inglaterra. Hoje a gente vai pegar um pouquinho da história dele, ver aqui o Jiu-Jitsu na Europa pelos olhos de quem viveu e vive o Jiu-Jitsu aqui na Europa. Um prazer enorme ter você conversando aqui com a gente, Alan. Seja Prazer, bem-vindo, meu Alan. amigo. Prazer, galera. Prazer. Eu venho acompanhando já vi algumas entrevistas de vocês aí, estão fazendo um trabalho, ó, muito bom. Maneiro, muito Bacana. bom saber. Feedback positivo é sempre bom. Boa. Então, professor, Fala aí, fala você. O praxe, começa contando um pouco da sua história aí, como é que você chegou aqui na Inglaterra, um pouco da sua história, Brasil, Europa, você, quem é? Pois é, eu saí do Brasil cedo, cara. Eu comecei treinando com o Zé Radiola em Recife, eu sou de Recife, entendeu? E a gente começou em 97, eu comecei em 97. Eu acho que se tivesse uma carteirinha na academia do Zé Radiola, eu era membro número 5, eu acho, entendeu? É mesmo? Legal. Foi, era muito amadora, coisa muito, muito pequena. Incrível, assim, o trabalho que foi feito do Zé Radiola no começo, entendeu? Porque a gente veio todo mundo de Recife, começou do zero, entendeu? Em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, onde não tinha. Ele foi um dos primeiras pessoas para difundir o jiu-jitsu naquela região, entendeu? No Nordeste. E eu comecei ali, academia pequenininha, não tinha nada, entendeu? O pessoal, a divulgação da academia era na praia, entendeu? As pessoas chegaram na praia, tem um tal de jiu-jitsu aí, não sei o que, eu já conhecia Zé, eu já conhecia ele porque ele era surfista profissional, então ele já era bem conhecido, a gente já via ele na revista, tinha aquela revista Fluir, não sei se vocês lembram. Sim, Ele saiu na Fluir como surfista profissional, era top 16, ele tinha uma escola de surf em São Paulo, no litoral de São Paulo, eu esqueci qual é o nome do local, entendeu? Mas ele tinha uma escola de surf lá, até a esposa dele é Luciana, ela é de lá também, entendeu? E ele se mudou, ele voltou para Recife, começou a dar aula lá e um amigo meu chegou e falou, velho, tem um tal de jiu-jitsu lá com o Zé Radiola e tal, ele conhecia minha família, era amigo dos meus tios também, e eu cheguei lá sem saber de nada, assim, entendeu? Não tinha muita ideia, eu já tinha visto Royce Gracie no UFC, isso aí também ajudou, entendeu? No VHS, entendeu? Eu alugava lá muito tempo atrás, entendeu? Cheguei lá e o meu primeiro rola foi com o Zé, sem kimono. Eu lembro, não sei se ele lembra, Logo mas confere, no primeiro dia já teve um confere. Já confere, ele me finalizou acho que umas 20 vezes, eu acho, entendeu? E a partir desse momento eu tinha duas decisões, entendeu? Uma dizer, que nada, não quero apanhar, velho, vou parar de ir. E a outra foi, eu quero aprender isso se alguém fizer isso comigo, entendeu? Naquele tempo era um pouco mais diferente, era mais de defesa pessoal. Sim, lógico que o jiu-jitsu esportivo é a defesa pessoal, mas não tinha isso de jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu de defesa pessoal. Jiu-jitsu era porrada praticamente naquela época, entendeu? Maneiro. E essa transição para ir lá de Pernambuco, dessa escolinha pequenininha do Zé Radiola, como que você veio parar aqui na Inglaterra? Qual foi esse caminho? Um caminho longo, e está aqui hoje aí representando o Zé Radiola aqui na Inglaterra. Como é que foi essa chegada aqui em Londres? Só complementa também, professor. Você já chegou faixa preta aqui na Europa? Não, nada disso. Não. Eu peguei azul lá na academia de Zé Radiola. Uhum. E vim para a Europa em 98. Primeiro eu cheguei na Espanha, 98, 99. Um ano depois, treinando, um ano e meio, eu cheguei na Espanha para estudar. Eu queria estudar... ninguém tinha noção, ninguém tinha intenção de dar aula de jiu-jitsu naquela época, vindo do Nordeste para aqui, entendeu? Não lembro de ninguém. No começo dos anos 90, tentar investir no jiu-jitsu aqui na Europa. Isso é uma coisa... Talvez se alguém fizesse isso, seria nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. O mercado aqui era muito amador, muito pequeno, entendeu? Verdade. Assim, para eu explicar o que era o jiu-jitsu, era uma conversa enorme quando eu cheguei na Espanha. Tinha o Fabrício Verdun, eu lembro que eu entrei em contato com ele, se não me engano. Ele era faixa roxa ou marrom. Ele estava dando aula lá. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele era essa faixa. Eu entrei em contato com ele para treinar com ele, mas eu morava no norte da Espanha, em Bilbao, não existia o jiu-jitsu nessa época, entendeu?
E eu queria estudar alguma coisa, era turismo, entendeu? Fazer um curso de turismo e tal, naquela época. Porque a situação no Brasil, para mim, ia de mal a pior, entendeu? Eu tive que sair do Brasil, entendeu? Não tinha condições de morar mais lá. Zé também me apoiou em sair, porque realmente ele viu minha situação estava difícil lá em Recife. E aí eu cheguei para treinar na Espanha. Na Espanha eu conheci uma pessoa que me colocou para trabalhar na Malásia. Eu fui para Kuala Lumpur, na Malásia. Da Espanha, um cara falou, pô, tem um trabalho para você na Malásia, se você quiser ir. Eu falei, para Malásia eu vou. E eu cheguei na Malásia, entendeu? Para trabalhar de guia turístico na Malásia, cara. Passei um ano lá. Não, um ano não, desculpa, 10 meses na Malásia, entendeu? Essa eu não sabia, essa parte aí. Eu não sabia o que era Kuala Lumpur, não sabia o que era Malásia, não sabia o que era nada. Cheguei lá, entendeu? Muito inexperiente, entendeu? Para trabalhar num trabalho que eu não tinha ideia do que era, entendeu? Foi meio que uma roubada, mas foi uma experiência muito boa também. E aguentei 10 meses lá, entendeu? E lá eu conheci os italianos que chegaram para mim, pô, você tem que trabalhar em Londres, cara. E eu sempre queria voltar a treinar jiu-jitsu. Meu negócio era treinar jiu-jitsu de novo, entendeu? E eu vi, naquela época a gente tinha Messenger e Google. Já tinha o Google, entendeu? Isso eu acho que já era em 99. 99. E eu via que tinha já jiu-jitsu. No Google já via que tinha jiu-jitsu na Inglaterra. Então eu falei, pô, tem que ir para lá, tem que ir para Londres, arrumar um trabalho lá e treinar. Nem pensava em dar aula nessa época, nem se passou pela minha cabeça, entendeu? E aí eu cheguei no aeroporto de Londres, eu lembro com $50 no bolso, entendeu? Acho que 45, eu acho que fiz um lanche no aeroporto, entendeu? Cheguei com $45 no aeroporto e conhecendo esses italianos aí, esses meus amigos, entendeu? E quando eu cheguei aqui foi o começo realmente do jiu-jitsu na Inglaterra, no Reino Unido. Foi quando começou o jiu-jitsu aqui mesmo, entendeu? E eu era faixa azul e queria treinar e competir, só isso. Foi com o mestre Maurício Gomes? Muita gente fala que ele foi um dos primeiros a chegar aí, né? O primeiro, assim, tinha um cara antes que está em Barcelona agora. Esse cara está em Barcelona, eu esqueci o nome dele. Ele tinha uma associação que se chamava Anaconda. Anaconda Jiu-Jitsu aqui, e Shane Moraes era o nome dele. O nome desse, ele era Shane Moraes, era um faixa preta e dava aula aqui na Inglaterra. Mas eu acho que o jiu-jitsu que ele dava aula, eu não tinha muito conhecimento do jiu-jitsu, porque era faixa azul na época, mas quando eu vi a aula dele, não era aquela aula do meu professor Zé Radiola lá no Recife, entendeu? Não era igual. Não era jiu-jitsu mesmo, aquele jiu-jitsu, entendeu? De raspar, era mais defesa pessoal, entendeu? E aí eu dei uma olhada ali, eu falei, não, isso aí eu acho que não é muito jiu-jitsu, não. Era ele o primeiro. E aí depois veio o Maurício Gomes e saiu um monte de gente lá da academia dele para ir treinar com o Maurício Gomes. E o Roger, se eu não me engano também, ele era roxa na época. O Roger Gracie era faixa roxa, né, nessa época. E foi aí que eu fiz minha primeira aula mesmo de jiu-jitsu, que foi no Leisure Center, com o tatame, montando e desmontando o tatame, e o Roger Gracie dando aula lá. Só para a galera do Brasil saber, Leisure Center é tipo um centro comunitário, não uma coisa um centro comunitário. É um centro comunitário que você montou um tatamezinho lá e foi. Não era muito na academia. Comum na Inglaterra, muito comum. E é uma coisa que eu recomendo, que quem quer começar a dar aula de jiu-jitsu na Europa, eu acho que a melhor maneira de você começar é essa, entendeu? Você pode alugar por hora, né? Um pouco mais barato, né? Aluga por hora, compra o tatame, e a gente mesmo começou muito assim, entendeu? Porque é o seguinte, você não precisa investir numa academia para fazer isso. Não tem um aluguel mensal, você investe na academia, você tem que pagar taxa, você tem que fazer tem o pessoal da limpeza, meu irmão, é muita coisa, entendeu, velho? E você começa com isso, você só precisa pagar a hora. Então, para você construir seu network, isso foi a coisa principal. Mas na época ninguém sabia, entendeu? Que isso era a melhor coisa, entendeu? Era o que tinha e eu acredito que foi quando o Roger começou, entendeu? E eu fiz umas aulas lá, mas era muito longe para mim, era difícil, é muito caro também. Na época eu trabalhava lavando prato, entendeu, velho? Eu acho que era lavando prato nessa época. Eu já tinha me promovido para chefe de salada, eu acho alguma coisa assim. Uma época que eu acho que só o Roger, provavelmente só o Roger, não sei o pai dele, mas provavelmente só o Roger era a única pessoa que vivia só do jiu-jitsu aqui na Inglaterra nessa época. Só tinha ele que fazia isso. O resto,
os outros faixas pretas tudo trabalhavam de segurança ou faziam um bico aqui e ali, entendeu? Era muito difícil nessa época. A não ser que alguém chegue para mim agora e diga num comentário ali, dizer, não, tinha um tal, eu não lembro. Eu vivia só jiu-jitsu. Se alguém chegar e falar, eu vivia só jiu-jitsu, vai ser novidade. Mas o sentimento era esse, né? Que era pela sua história, né? Não foi chegar, abrir academia e tá tudo funcionando, não. Ela lavou prato, trabalhou em país estranho, fez amigo, para depois começar a criar uma história aí, né? Muito difícil. E eu não é como meus alunos hoje. Eu tenho aluno meu, porque a gente às vezes abre uma filial no interior e não tem outro professor, não tem como eu ir lá, então o cara começa a dar aula já com faixa roxa. Muito mais fácil também hoje em dia, entendeu? Não tem faixa preta perto ali, com certeza, mas já coloca já um faixa roxa para dar aula. Na minha época, eu nem imaginava, eu de roxa, de azul, de roxa, em começar a dar aula. Nem se passava pela minha cabeça, entendeu? Eu não tinha essa confiança de ser professor, nem ninguém nunca chegou para mim e falou, pô, bicho, você vai ser um bom professor, nada. Eu queria só aprender jiu-jitsu, queria treinar e aprender jiu-jitsu e competir, entendeu? Muito bom. E agora está aí com suas escolas aí em Londres, que é um dos mercados talvez mais concorridos da Europa para jiu-jitsu, né? Como você disse, você tem escola como a escola do Roger, que está aí em Londres, já é uma escola antiga e um nome muito forte, tem um professor muito forte lá dentro. Né? Talvez o melhor do mundo, né? Sim, com certeza. E se não é o melhor, um dos melhores. E você também, praticamente todas as bandeiras fortes, né? Gracie Barra, se não estão em Londres, vão estar em Londres, né? Não dá para evitar. O Braulio Schima, ele não está em Londres, ele está em Birmingham. Mas ele chegou em Londres na época, e acho que foi em 2002, 2003 que ele chegou aqui em Londres. O próprio Maurício que levou o Braulio para a Inglaterra. Eu conheço a história do Braulio, o próprio Maurício que leva o Braulio, ele conta isso. Mas levou para Birmingham. Ele ficou um tempo na minha casa, entendeu? Quando ele chegou aqui. Na verdade, ele ficou um tempo na minha casa depois que Maurício Gomes arrumou para ele para ir para Birmingham. Ah, legal. Eu acho que ele ficou, se eu não me engano, posso estar enganado, acho que foi uns 3 meses na minha casa. Gente boa. Alguma coisa assim, talvez menos, mas provavelmente foi isso. Porque faz tempo. Isso foi em 2003, 2002. Eu cheguei lá em Recife, fui visitar Zé. Nessa época eu não representava a Zé Radiola, porque não tinha Gracie Barra aqui, assim, não tinha Gracie Barra. Eu não lembro. Acho que não tinha Gracie Barra aqui. Não tinha como representar a Zé Radiola, entendeu? Mas quando eu fui para Recife, fui visitar a Zé, entendeu? Cheguei lá na academia dele, ele me perguntou, pô, como é que você tá? Tá treinando com quem? Não sei quanto. E aí eu encontrei Braulio lá tava na academia lá. E ele falou para mim, pô, Alan, tu tá na Inglaterra, né? Eu falei, tô lá. Ele, pô, e aí, tu acha que tem alguma oportunidade? Uma conversa mais ou menos assim, será que tem alguma oportunidade de eu ir? Eu falei, claro, cara, pô, vai lá. Ele já era um nome, já era faixa marrom nessa época. E eu falei, claro, vai lá. E eu achava que aquela coisa, quando você bate um papo com um amigo lá no Brasil, claro, vai lá, mas que você nunca vai imaginar que isso vai acontecer, entendeu? E realmente eu fui lá, falei com a mãe dele e tal, tive lá no apartamento ele morava com a mãe dele, e eu fui lá, ter uma conversa lá com eles e tal, e cheguei aqui na Inglaterra, achei que isso nunca ia acontecer. Nessa época eu só treinava jiu-jitsu, e ele chegou aqui, eu fui pegar ele no aeroporto, e ele ficou um tempo na minha casa. Eu prefiro não dizer quanto tempo exatamente, porque não lembro, mas foi um tempo. E ali ele deu umas aulas lá na academia onde eu treinava, entendeu? E acho que a gente arrumou um semináriozinho para ele, uma coisa assim. Aí ele foi para Birmingham e aí cresceu lá. A Gracie Barra acho que foi quando a Gracie Barra realmente começou mesmo aqui, entendeu? Quando ele foi para Birmingham. Já tem um tempo. Conheço a academia dele em Birmingham. Seguindo, só para seguir aqui, que a gente estava falando aí da Gracie Barra, do Maurício, tem todas as escolas grandes em Londres, essas escolas, eu acho que é um dos mercados mais competitivos da Europa. Como que é o tamanho, um pouquinho falando mais do seu time aí, da Zé Radiola aí em Londres, na Europa, mais aqui no Reino Unido, né, que é onde você toma conta. O mercado é competitivo, tem checkmate, tem Roger, tem Gracie Barra, as bandeiras grandes todas estão aqui. Muito. Como que é organizar, ser líder de uma equipe mais ou menos nova, né? Antiga, mais nova, do Zé Radiola.
História antiga, mas equipe nova. Como é Exatamente. organizar esse jiu-jitsu extremamente competitivo com equipes tão fortes, concorrendo tanto tecnicamente como comercialmente aí em Londres? Como é que é Pergunta muito boa esse essa aí. mercado? Realmente é muito difícil. Isso aí é uma coisa que eu vou te falar. Eu não comecei, na verdade, que eu não comecei dando aula em Londres, né? Londres veio depois, com o sucesso da equipe, quando foi crescendo. Eu comecei em Essex, que é uma região aqui a 1h30 de Londres, entendeu? É fora de Londres. Eu comecei em Essex a dar aula mais ou menos em 2009. E com o crescimento da equipe, que aí eu comecei a equipe começou a crescer em Essex muito, entendeu? A gente fez um campeão mundial na roxa, vice-campeão mundial na marrom adulto, os dois, uma menina que foi PAN, campeã dos PANs, e um campeão do Cage Warriors, do cinturão do Cage Warriors também, campeão mundial do Cage Warriors, do cinturão do Cage Warriors, acho que é o segundo inglês na história de ganhar um cinturão desse. E todos vieram da mesma academia, daquela mesma geração. E foi aí que, por causa do nome desses atletas, que tudo começou a crescer mesmo, entendeu? E a academia em Londres, eu acho que é o que eu digo para os meus alunos, para você, o sucesso, a organização, a manter a liderança, eu acho que tem uma palavra só que é para isso, que é uma palavra base, que eu acho que é consistência. Porque muita gente chega, não, vamos organizar. Botar a academia toda bonitinha, pintar, mas, porra, quinta-feira fulano vai lá dar aula que eu não tô afim, não. Vai lá que eu vou passar uma semana fora. Isso aí que é o problema, entendeu? Não adianta você organizar mesmo, ficar tudo organizadinho, se você não tiver consistência. Eu acho que a palavra principal é a consistência. Muito mais do que a organização. Eu acho que é o que vai contar para você ter um sucesso num mercado tão disputado como aqui em Londres, entendeu? Legal. Acho que a palavra principal é consistência. É você tá com dor de cabeça, vai dar aula. Não tá fino, não tá muito inspirado hoje. Tem que dar aula. Não adianta. E fim de semana, aluno vai lutar, você coloca 20 pessoas no campeonato, você tem que ir lá. Tem que estar junto. Barriga no tatame. Tá chovendo, clima horrível para acordar no domingo. Pô, toma o café, já sai correndo, chega lá, já pluma, faixa azul, já 9 horas da manhã, tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que estar queimando a garganta. Legal. Dentro desse tópico que eu tinha separado aqui, eu queria saber o que você acha uma característica importante das suas escolas, da equipe Zé Rediola. Qual é uma característica importante que leva as suas escolas e equipes resultados, adiante? Uma das características, eu acho que o aluno, a gente sempre coloca o aluno em primeiro lugar, entendeu? Tipo assim, a gente vai ter o campeonato europeu, não foi? Que a gente ganhou 2 troféus esse ano no campeonato europeu, foi um sacrifício enorme, mas a gente colocou, assim, a gente foi, eu, Zé Radiola e Max, a gente teve lá do primeiro atleta, do faixa branca até o preta, 7 dias, um trabalho enorme e todo mundo ter aquele apoio do professor, entendeu? Então, eu acho que a gente coloca o aluno, o atleta, ou o caso, a pessoa que também vem para a academia só para treinar, a gente coloca eles em primeiro lugar. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer. Bastante foco no aluno. Isso. E uma pergunta, uma curiosidade. Você mostrou um pouquinho de resultado, uma equipe nova, uma dedicação aí dos líderes regionais, muito resultado em competição. O foco no aluno, como que é dividir o foco do aluno atleta do foco do aluno praticante de jiu-jitsu, assim? Como que é a estrutura, mais ou menos, da Zé Radiola de separar o atleta do praticante? Existe essa separação? Sim, não, né? É uma coisa... a gente criou um time de pró. Eu até estava falando isso nesse europeu com o irmão do André Galvão, entendeu? Não sei se você conhece ele. Gustavo Galvão. Tá lá em Barcelona. E a gente tava lá conversando lá e tal, e a gente viu o dia das faixas azuis. Ele tinha uns alunos lá, eu tenho uns alunos lá, a gente tava batendo um papo e ele disse, pô, a maioria dos faixas azuis aqui realmente não são profissionais, entendeu? Que é normal. Eu também tenho aluno que não é pró e é faixa azul e não é pró. Não treina full time, tem
tem um trabalho, isso normal, mas o que a gente estava pensando era ter, por exemplo, um europeu para profissional e um europeu mais para amador, entendeu? Dividir. Chega aquela molecada do Brasil com o cabelo pintado, pô, sabe como é que treina 7 dias na semana, e vai meu aluno que treina 3 dias por semana, é complicado, entendeu? Então, eu acho que tem que também ter uma separação nos campeonatos, tanto é como tem o campeonato profissional, que paga, o aluno tem uma remuneração, talvez tenha uma premiação, e tem o amador, que seria como continua sendo como é hoje, entendeu? Mas isso é uma sugestão que a gente estava pensando, entendeu? não seria Mas, o campeonato local uma coisa mais amadora e o europeu um palco talvez mais com profissional? premiação, talvez um europeu, um amador e um europeu profissional, entendeu? Porque são 125 pessoas na categoria azul. Então, respondendo à pergunta que você estava dizendo, a gente criou um time que é um time profissional. Porque esse time profissional, ele treina normalmente no dia a dia com os atletas que são os casuais, entendeu? Com a família. Eles não têm problema nenhum de treinar, não tem esse ego. Porque eles têm esse costume de treinar desde o começo com todo mundo, entendeu? Normal. E eles gostam desse treino. Mas eu acho que tem que ter um treino muito forte para eles, que é uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. E a gente tem esse treino, entendeu? E até fizemos um logo, um grupo que se chama UK Pro Team, que é o time profissional que treina entre eles, adulto, porradaria, entendeu? Treino muito duro entre eles. E tem o pessoal que é a família, que treina normal, criança. Tem de todas as academias, tem todo tipo de aluno que treina, entendeu? Uma curiosidade, você aqui no Brasil, no mundo, né, mas mais puxando aqui para a Inglaterra e Europa, é possível o rapaz viver, o aluno, né, o profissional, ele viver como atleta somente de jiu-jitsu? Já estamos nesse nível aqui na Europa. Nos Estados Unidos, talvez o alto nível já esteja chegando lá, no Brasil não tenho certeza. Aqui na Europa, você que tem aí um time profissional, eles conseguem viver aqui em Londres, né, na Inglaterra, como atletas, ou ainda não estamos nesse nível de profissionalismo aqui na Europa? Eu queria até complementar a pergunta, talvez dividir faixa colorida e faixa preta. É possível viver de jiu-jitsu faixa colorida e é possível de viver de jiu-jitsu faixa preta. Então, o alto escalão de faixa preta, aqueles que aparecem na revista, esse a gente sabe que está vivendo. Mas é aquele que está batalhando para viver ali, colorido e preta. Boa pergunta. Aqui é o seguinte, é complicada essa pergunta, porque eu acho que depende da equipe, depende da pessoa, depende do professor também, entendeu? Agora, falta. A diferença principal nos Estados Unidos e aqui, eu vou falar, é premiação. Eu acho que nos Estados Unidos tem mais premiação para os atletas lá, entendeu? Em termos de campeonato, submission only, tem mais oportunidades com isso. Agora, eu tenho alunos, tem mais ou menos um grupo que o Lucas deve conhecer também, aquela turminha que sempre está nos campeonatos. Tem uns 10 ou 15 que são faixa marrom e preta, que estão treinando full time e que estão vivendo o jiu-jitsu. É muito importante eles darem aula. Pela falta de premiação e de patrocínio. Patrocínio que eu digo não é dar um kimono. Patrocínio que eu digo é pagar um salário por mês para você representar essa marca. Entendeu? Não tem. Então eles têm que dar aula. Muitas vezes para eu manter ele, porque aqui tem uma pressão muito grande, muito maior do que no Brasil. Quando você tem 18 anos, o pai quer ver, a mãe, ele quer ver resultado. Ele quer ver, sim, cadê o salário do meu filho? Ele não está ganhando dinheiro, então vamos cortar logo, né? Mudar. Entendeu? Então eles têm que mostrar em casa que eles têm uma remuneração, têm um trabalho para isso, entendeu? Teve um pessoal que ganhou um dinheiro agora no Grand Slam, que foi o último campeonato que eu lembro que teve aqui na Inglaterra depois dessa crise que teve agora, mas um pessoalzinho que ganhou um dinheiro legal e vai ajudar eles a sobreviver a essa crise. Alguns deles. Tem as aulas que eles dão, alguns já estão dando seminário, alguns dão seminário junto comigo também, para eles pegarem essa experiência de dar seminário, entendeu? Então, eu ajudo eles também, o professor tem que ajudar, os pais têm que acreditar no que eles estão fazendo, e tem que ter uma ajuda também do mercado em geral, entendeu? Quanto mais a gente cresce com jiu-jitsu, quanto mais tem rivalidade entre os times, quanto mais tem campeonato aqui, melhor para eles, melhor para o profissional também, entendeu? Melhor para todo mundo. Mas eu acho que ainda falta. Seria bom também que a gente tivesse uma ajuda dos campeonatos, entendeu?
campeonato local, campeonato pequeno que a gente tem. Isso é uma coisa que eu estou pensando muito em fazer depois que acabar com a gente voltar ao trabalho normal e voltar a ter aqueles campeonatos que ajudam você, tem aquela premiação, entendeu? A fazer mais premiação. Eu fiz uns no passado e eu acho que eu vou voltar a fazer isso também. Eu acho muito importante. Para promover os atletas. Professor, fala um pouco da sua estratégia comercial, a parte de business da escola. Como é que você tem alguma estratégia comercial para achar aluno, para decidir local de escola, para continuar crescendo? O primeiro contato do visitante na sua escola, você tem alguma coisa pré-definida de estratégia comercial? A parte de business, minha mulher, ela é muito boa nisso. Ela faz... Ela que trabalha muito também nessa parte de business, entendeu? Só para complementar aqui, a esposa do Alan é faixa preta também, casca grossa, já treinei com ela, casca grossíssima, só para a galera saber aí. Também Ela é inglesa, é local, que é importante também, porque você também tem que ter você tem que ter um feeling também pelo país aqui, entendeu? Pela cultura, pelo como o inglês entendeu? Como é muito diferente do brasileiro, entendeu? Então, às vezes, o cara é um excelente professor, mas não tem aquele tino com o inglês, aquele jeito de tratar com o inglês, entendeu? Eu acho que tem uma das coisas que a gente faz, que eu acho que a gente tem uma academia que o Lucas já foi lá, que é uma academia no centro de Londres, no coração de Londres. Que Londres é dividida em praticamente duas cidades, que é a City of London, que é o centro financeiro da Europa, e a Londres de fora. A City of London, a gente aluga o espaço, o local lá onde a gente dá aula. Quem é o landlord? Como seria landlord mesmo? Esqueci. Senhorio, proprietário, né? O proprietário lá. É a cidade de Londres. A gente paga o aluguel para o City of London. A Fight City lá, você paga para City of London. Não tem um prefeito na City. O prefeito não é eleito pelas pessoas normal, é eleito pelas empresas. Ali, você viu, ali só tem empresa ali do lado. Sim, conheço ali já. E ali é um mercado que é muito empresário, muita gente que trabalha ali no mercado financeiro na Europa, entendeu? Muito banco, entendeu? E o pessoal vem ali treinar. E eu acho que o que deu pra gente, em vez de ser aquela coisa bem rígida, tentando ser super organizado, aliando todo mundo, a gente resolveu relaxar um pouco mais. Pensa por quê? A aula do almoço 45 minutos, mas você pode ficar mais tempo. Esqueci meu kimono. Pode treinar, não tem problema. A gente entende que o foco do pessoal deles ali é o trabalho deles. Às vezes o cara tá tendo uma reunião super importante e chega só 15 minutos para treinar. Ele pode treinar. Eu não posso chegar para um aluno desse que tá decidindo lá entendeu? Alguma coisa no mercado aí no coração financeiro do mundo. No coração financeiro de Londres ali para eu dizer, não pode treinar agora não. Paga 10 aí, isso não pode, a gente não pode fazer isso. Tem que estar no horário, tem que ser muito organizado com horário, muito estricto, não pode. Então, a gente fez o oposto. Super liberal. A gente alinha, lógico e tal, mas a gente tem que entender que o foco do pessoal nessa região ali é outro, completamente diferente. Entendeu? O foco deles é o salário deles, é o bônus que eles vão ter no final do mês. Então, eles estão ali só para mesmo dar aquela suada, entendeu? Só para dar relaxada, diferente e é sexy, entendeu? Então, a estratégia de business, de promoção, do jeito que a gente recebe os alunos, é completamente diferente de academia a academia. Mas uma coisa, sim, a gente tenta, em todas as academias, é quando você entra na nossa academia, eu quero ter aquele bem-vindo, que a pessoa se sinta especial toda vez que você chega na academia. Isso é uma coisa que é padrão em todas. Mas talvez o mercado de Essex, que é no interior, seja um pouco diferente do mercado de Londres, mesmo no centro de Londres, que é o meu caso, entendeu? Então, muda um pouco. Como você não consegue estar em duas escolas no mesmo dia, você tem você distribui alguma metodologia, alguma direção de ensino para os seus liderados? Tem um grupo de professores nas afiliadas que, assim, tem as academias mesmo, que a gente mesmo que comanda as academias, entendeu? E aí eu tenho que ter um pessoal, minha mulher dá aula, eu tenho uns alunos de faixa marrom e preta que dão aula também,
tem o pessoal que cobre aulas, vamos dizer que vai todo mundo para o europeu. A turma toda vai lutar europeu. Tem que ter pessoal para cobrir a aula, tem tudo isso. A gente mantém uma conversa entre a gente das posições que a gente vai mostrar, nos grupos de WhatsApp dos professores de cada academia, entendeu? Eu também gosto de dar liberdade do professor também, às vezes, de ele querer mostrar uma coisa que ele tem na cabeça dele e ele fazer aquilo ali, entendeu? Porque eu acho isso muito importante, porque foi assim que eu comecei dando aula, e Zé Radiola também começou assim em Pernambuco, dando aula assim. Foi um cara que formou 33 campeões mundiais, entendeu? Então é uma pessoa que eu sigo mais ou menos... no jardim da casa dele, aquela academia que eu te falei, pequenininha, desse tamanho, que não sei o quê, foi uma academia que virou, que fez praticamente 33 campeões mundiais. Eu tô te falando só de medalha de ouro, que teve, sem contar prata e bronze, entendeu? Da academia do cara lá de Recife, entendeu? Fico feliz da vida que a gente fez 2 aqui, entendeu? Adultos, entendeu? Mas, assim, então é uma coisa que eu tenho que seguir muito daquilo ali. Ele não começou a dar aula com aquela... com a planilha, com tudo assim, toda aquela metodologia. Foi uma coisa meio que ele achava que aquela posição ia ser a posição certa. Quando, às vezes, você vê os teus alunos treinando, aí você está faltando um pouco isso. Minha mulher tem muito isso também. Ela vê que o pessoal está, por exemplo, não está sabendo defender chave de pé, vamos dizer, um exemplo. Vamos trabalhar em cima disso. Então, é uma coisa, às vezes a gente abrir um livro e seguir aquele livro, a gente vê mais ou menos, tá olhando o tempo todo ali o treino. E o pessoal tá fazendo isso. Vamos dizer que chega um cara de fora, lá um brasileiro desses sei lá, da Cícero Costa, que vem aí. Professor, posso treinar? Pode. Meu irmão, embolou todo mundo, velho. Aí, puta merda, o que a gente vai fazer agora, né? Aí, bom, vamos trabalhar em defesa de birimbolo. Como é que a gente faz? Tal. Na época, em 2009, foi, acho que, como a gente começou, não sei se foi a época que começou a estourar o birimbolo, não sei. Mas foi a época que eu comecei a ver, isso é o birimbolo. O que é isso? Como é que a gente aprende? Olhando os vídeos lá, errado, tava tudo errado. Eu me lembro que Cláudio Silva também do UFC, a gente, na época também ele não era do UFC, a gente também treinando jiu-jitsu juntos, tentando ver como é que era a situação, não conseguia, até que chegou o Max Campos, o Max Campos, que hoje é da Checkmate, e mostrou pra gente. Eu falei, meu Deus, é isso aí mesmo. Aí começamos a aprender, aí começamos a desenvolver a defesa e tal. Então, se a gente tivesse uma planilha, talvez, para aquilo ali, a gente não ia aprender uma defesa de uma posição que hoje em dia é uma posição que é bem dos campeonatos, entendeu? Como é que você vai defender uma posição que você não sabe? Como é que você vai gritar uma posição que você não entende muito bem, entendeu? Então, às vezes, a gente tenta seguir uma linha, mas às vezes a gente perde um pouco a linha, pensando também no professor que ele está vendo a aula e tem uma posição, acho que é uma posição que ele acha que vai ser importante para os alunos, então a gente deixa. Entendi bem. Você está com quantas escolas no UK, no Reino Unido? São 19 filiais aqui no Reino Unido. Tem uma filial na Alemanha. Agora, uma menina que dá aula, uma faixa roxa minha, agora ela dá aula lá na Alemanha. Tem uma na Ilha Grega, que é um paraíso, se chama Paros, uma ilha grega. E tem tem na Irlanda do Norte, que Irlanda do Norte também é uma maior confusão, faz parte do Reino Unido, entendeu? Mas é do norte da Irlanda, entendeu? Mas que no norte da Irlanda, que é uma filial muito legal, eu gosto muito desse local, eu acho que a Irlanda também é um dos países que eu gosto mais, e é um lugar que a gente vai crescer muito, provavelmente na Irlanda, e até porque combina com a cor do nosso time, que é verde, e lá a cor deles, nacional lá, é verde também, entendeu? Então eles já têm essa característica lá com eles. Eu tenho uma pergunta, não, desculpa, só que eu já vi lá que vocês fazem um summer camp num lago, na Hungria, onde que é que vocês... Eu já vi lá com bastante gente, acho que o pessoal do Brasil... Esse ano. Esse ano eu vou te convidar, bom, vocês vão ver, né? Não, como é que eu já vi lá foto lotado, um summer camp, gente pra caramba, na Hungria, no Lago Balaton, como é que explica um pouquinho aonde que o jiu-jitsu está chegando aí com vocês?
É isso aí. Eu estava falando isso num podcast que eu fiz com um aluno meu agora recentemente e ele me falou uma maneira. Ele falou, sim, o que é que você. Mudando de assunto assim, mas voltando para esse assunto. O que é que você acha que a Flow Grappling, por exemplo, não dá muita atenção para o pessoal da Europa? Eu falei, se a gente não está tendo atenção do pessoal da Flow Grappling, está tendo um pessoal fazendo uma construção aqui do lado, entendeu? Se tiver barulho, você me avisa, eu vou lá para dentro. Mas aí, o que você acha que eles não estão dando apoiando muito? Eu digo, eu não vejo isso. Se você quiser a atenção de alguém, o que é que você faz? Você convida eles. Então a gente vai tentar convidar o pessoal, eles disseram que vem do Flow Grappling para eles verem o que é o jiu-jitsu na Europa e talvez mude mais, eles investam mais no mercado aqui. Eu entendo talvez porque eles não investem tanto no mercado, porque aqui os únicos países que falam inglês aqui é a Irlanda e a Inglaterra. E nos Estados Unidos é um mercado muito maior no inglês. Sim. Entendeu? Então, como é que se diz? Eu acho que a gente tem que convidar eles para o Balaton, para esse campo. Vocês estão ouvindo? Sim. O Camp Balaton, ele fica a 45 minutos de Budapeste, que é a capital da Hungria. E é organizado pelo Max Carvalho. Esse Max Carvalho, a mãe dele era minha professora de ciências lá de Pernambuco, entendeu? A gente morava, eu, Zé Radiola e Max, e Christian, Rodrigues, a gente morava todo mundo pertinho ali, entendeu? E ele é um cara que é um dos melhores professores, eu acho que seria uma boa também bater um papo com ele, um dos melhores professores da Europa, na minha opinião. Só uma dúvida, ele está com base aonde? Aonde que ele fica? Na Hungria, no leste da Europa. Na Hungria? Está convidado já. Queremos conversar com ele, com certeza. Ucrânia, Cazaquistão, eu fui pro Cazaquistão, aquilo ali é incrível, cara. Ele me convidou para dar um seminário lá com o Zé Radiola lá no Cazaquistão, tive o privilégio de ir lá. Maravilha, o cara realmente fez um trabalho, sair de Recife ali também, do zero, com montar de zero que ele montou, incrível. E o Balaton Camp, eu acho que tem 450 pessoas que vêm do mundo todo, sempre convidam um atleta, tipo, a última agora do ano passado foi Michael Lang, entendeu? Teve lá. E tem os professores da ZR também que são da Europa e tem outros professores que a gente convida também, entendeu? É aberto para todo mundo. E é em agosto, nessa época de agosto, e é uma praia. Tipo assim, o pessoal monta um mezanina, né? Um mezanino ali com um tatame na frente do lago. Aí você tá treinando no gi, você tá aquele calor estilo Brasil, aí pula lá no lago mesmo, entendeu? Então é muito legal. O pessoal daqui da Inglaterra, eles gostam muito, vai um monte de gente aqui para Inglaterra também, de lá não só das R, mas de outras equipes também. Então é um camp muito legal e é organizado pelo Max e a esposa dele, Tereza, os dois. E eu agora estou participando muito com o Max, porque meus alunos gostam muito de ir lá, família, tudo lá, entendeu? Um camp muito, muito, muito legal. Esse camp já tem 11 anos já que Max organiza esse camp. 11 anos? Porra, maneiro. Você tem que ir lá. Me fala uma coisa que acho que até uma pergunta, só para a gente não fugir muito do tema. Escola tem tamanho? Ou o tatame tem tamanho? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a escola pode crescer para ter 500, 600, 700 e vai aumentando o tamanho? Ou chega um momento que é hora de ter outra escola porque chegou um tamanho que já não vale a pena ficar aumentando o tatame para a escola ficar aumentando? Escola tem tamanho? Isso, entendi. O negócio é o seguinte, em Londres, não tem outra opção, para mim, pelo menos. Eu vou te explicar. A Fight City, a academia Fight City, essa que eu estou falando, que é no centro financeiro e tal, que o dono do prédio é a City of London, a cidade de Londres, não tem mais como a gente aumentar. A academia é pequena, ali o tamanho ali, não teve mais condições de a gente crescer. Não tem como... Não tem mais um espaço, é muito pequeno, é muito antigo aquilo ali. Aquilo ali é medieval, sei lá, entendeu? Aquilo ali é muito antigo. Não tem condições da gente... Um prédio bem antigo, um prédio... entendeu? A parte mais antiga de Londres. Você tem que pensar aquilo ali, uma das partes mais antigas da Europa. Entendeu? Que a gente tá dando aula ali. Então não tem como crescer, não tem como aumentar o tatame, não tem como crescer o tatame. Então o que é que a gente faz? Abre outra academia em uma área mais barata, mais familiar, entendeu? Como aconteceu com a Fight City. Teve a Fight City 1, que é essa,
como não teve condições da gente crescer mais o tatame, aumentar mais o tatame, expandir mais, apesar de ser lotado, até no Natal aquilo ali é lotado, entendeu? Então a gente abriu uma outra academia que ficou em Bala, num bairro mais residencial aqui. E tem o projeto também da Fight City 3 também abrir, entendeu? Lógico que ia abrir recentemente, mas agora com esse problema todo, tudo parou, né? Mas o nosso ideal em Londres foi esse. Em Essex, a academia de Essex continua do mesmo tamanho nos últimos 5, 6 anos. Não cresceu, não aumentou, mas a qualidade de treino lá é, na minha opinião, uma das melhores da Inglaterra. Do Reino Unido, desculpa, não da Inglaterra, mas do Reino Unido. Que é uma confusão também, Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, aquilo tudo é uma confusão. Isso aí vai ter que precisar de 1 hora para explicar isso. Mas é digamos, do Reino Unido, que é tudo ali. Eu acho que é uma das melhores equipes, e uma equipe desse tamanho, não tem tatame na parede. Teve um problema lá com os tatame da parede que a gente teve que tirar e ficou sem tatame, a parede, entendeu? É uma academia bem pequena que tem praticamente as mesmas 40 pessoas treinando lá os últimos 5 anos, que é no interior. E a qualidade de treino lá é incrível. É incrível. E ali todo mundo é meu aluno do zero, da branca à preta, só teve eu lá como professor, entendeu? E uma curiosidadezinha, já que você falou um isso. lugar do outro. É muito Curiosidade diferente. pessoal minha, você já é mais antigo aqui, eu estou bastante distante disso. Você já teve a oportunidade de pegar um aluno faixa branca, ficar com você até a faixa preta? Você já graduou alguém de branca a preta? Já, que eu ainda tô... pessoas. Já teve essa... Não, porque eu não dou aula tanto tempo assim, não como o Zé Radiola. Mas já teve alguém do branca a preta? Várias Bacana, pessoas. não, Também só curiosidade pessoal minha. Chegou de roxa, por exemplo, e eu ia dar mais faixas pretas agora, recentemente, depois do Mundial, né? Aí os marrons, quando vem o bicho, não tremem. Com a situação, não vai segurar um pouquinho mais. Mas já, várias pessoas já, e principalmente nessa região. Tem um aluno meu que veio de outra equipe agora, que foi treinar lá um dia lá. Ele chegou de marrom na nossa equipe agora. E ele chegou lá e ele falou lá, aqui, esse cara é teu aluno? Esse cara é teu aluno? Eu falei, aqui, bicho, todo mundo aqui é meu aluno, cara. Não tem ninguém aqui que não seja meu aluno do zero, entendeu? Aqui todo mundo foi. Aqui eu fui não vou dizer em Essex, que é uma região até grande, mas em Colchester, onde eu dou aula, eu fui a primeira pessoa a dar aula de jiu-jitsu lá, primeira pessoa. E foi a coisa mais difícil do mundo que eu fiz na minha vida. E que aquilo ali foi praticamente uma coisa que, se você chegasse no passado para mim, você falasse o que aquilo ali, uma máquina entendeu, num tempo, voltasse ao tempo e falasse para mim o que aquela academia ia virar, eu não ia acreditar, entendeu? Porque aquilo ali foi se você chegasse lá, que você visse aquilo ali, como eu comecei, você dizia, não, aquilo ali é impossível, você nunca ia conseguir. Isso aí eu achava também que eu não ia conseguir, impossível. Eu acho que todo mundo do Brasil teve esse sentimento de não acreditar que ia conseguir viver de jiu-jitsu, principalmente na Europa, né? O Binho está lá na Suécia, eu estou aqui no interior da Inglaterra, você está aí na capital. Acho que todo mundo... é difícil cruzar essa barreira, né? É possível viver de jiu-jitsu profissionalmente. É uma linha difícil de ser quebrada. Eu acho que lá no Brasil pouca gente acredita que isso é possível. Peraí, só um minutinho que eu vou dar uma carregada aqui, porque senão... Você não acreditou que o papo ia ser longo, né? Tem como dar um pausa, não? Tem, mas não tem, não precisa, depois eu corto. Vocês editam depois? Ou não? Não tem. Mas aqui, se manter aí, tá tranquilo, ficar de verdade. Então, professor, enquanto você anda aí, vou até lançar minha última pergunta também, para não tomar mais muito do seu tempo. Tá. Jiu-jitsu é estilo de vida, isso a gente já sabe. Mas existe jiu-jitsu como estilo de vida em Londres. Você vê a galera vivendo o estilo de vida aí dentro dessa capital maluca que é Londres, as pessoas conseguem aí. Desculpa. Tá. Como é? Pode voltar a pergunta? Opa, vamos de novo. Jiu-jitsu é estilo de vida, certamente.
as pessoas, o londrino, o jiu-jiteiro londrino, ele tem esse conceito, ele consegue ser transformado para ter esse novo estilo de vida através do jiu-jitsu? Tem sim. Tem. O pessoal, eu tenho um aluno meu que tá comigo, esse pessoal que eu falei, desde a faixa branca até hoje na preta, eles mantêm aquele estilo de vida mesmo, como se fosse lá no Brasil, entendeu? Eu tenho um aluno meu, Taylor, Lucas sabe quem é? Sim, sim. Um rapaz que está comigo desde que ele tem 13 anos. Assim, ele só não é brasileiro porque ele não fala português, entendeu? Mas ele tem aquele estilo de vida mesmo do jiu-jitsu, saudável, açaí, entendeu? De treino, entendeu? Do dia a dia, de viver o jiu-jitsu, de dar aula, entendeu? O pessoal na Inglaterra tem. Realmente tem uma diferença cultural enorme entre o brasileiro e eu acho, entendeu? Até porque minha esposa é daqui, eu tenho amigos daqui, alunos daqui, então eu conheço bem o pessoal. O sentido de humor é diferente, entendeu como é que é? Às vezes a gente coloca um apelido em alguém e o cara se sente ofendido. Eu falava, meu Deus, o que é, entendeu? A brasileira, a gente gosta de botar apelido nos outros, né? E aqui o apelido é um pouco uma coisa meio que, entendeu? Depende, lógico, mas, entendeu? Não é como no Brasil, entendeu? Mas aqui eles têm um dark sense of humor, um sentido de humor meio obscuro, entendeu? Umas brincadeiras assim, mesmo que pra gente brasileiro. Humor negro. Humor negro. Humor negro é bem mais forte aqui, entendeu? E às vezes a gente não está acostumado, a gente, entendeu? Então tem uma diferença cultural muito grande. Mas o estilo de vida na Inglaterra, eu acho sim, é muito forte mesmo. É um estilo que o pessoal vive mesmo, está vivendo agora, entendeu? Contagia, não tem jeito, né? Contagia. Jiu-jitsu é mágico. Maneiro, maneiro. Então, Lucão, manda aí pro... Eu encerrei aqui, minhas anotações aqui estão todas feitas, tudo mais que respondido. Show de bola. Professor, quer adicionar alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa que você pensou em dividir sobre a Europa, sobre você aí, ou a gente conseguiu fazer boas perguntas aí? Está satisfeito? Excelentes perguntas. Eu estou gostando muito do que vocês estão fazendo. Eu espero que continue fazendo isso depois da... Sim, entendeu? Esse projeto é anterior. A gente só deu pontapé, mas não é projeto coronavírus. Não é projeto, ele veio antes. Eu estou fazendo um bate-papo também com meus amigos, alunos. Eu vou até te chamar também, Lucas, para a gente fazer um. Eu estou fazendo inglês no meu Instagram, Zé Ritinho K. Mas depois que tudo volta ao normal, aí provavelmente eu não vou fazer mais. Mas eu espero que vocês estão fazendo um trabalho excelente. E que eu quero convidar todo mundo também que quiser vir para a Europa, quiser dar um treino aqui com a gente, que vocês estiverem vindo aqui para a Europa, quiserem dar um treino, vocês mesmos, a porta já sempre... Já tive o privilégio de treinar com você aí. Excelente, eu adoro treinar também com você também, Lucas. Show de bola. E pronto, um grande abraço e sucesso.